Vamos falar dele, o todo-poderoso Banco Central do Brasil. Ele que nos permite ter instituições financeiras aqui no Brasil. Antes de mais nada, vale lembrar que esse vídeo faz parte de uma playlist de um curso completo da CP20 aqui no YouTube para você. Então, em algum lugar aqui, vai lá, assiste o vídeo 1 que vai te ajudar muito. Esse aqui, se eu não me engano, deve ser o vídeo número 4, number 4, tá? Sem mais delongas, vamos falar dele, o nosso amigo, o amigo Banco Central do Brasil, tá? Eu vou separar esta aula aqui, ó, presta atenção comigo, em 4 partes, tá? A primeira parte vai ser uma parte mais ampla para você ter um entendimento. A segunda parte nós falaremos da composição do Banco Central do Brasil. E a terceira parte nós falaremos, então, das competências do Banco Central. A gente vai lá olhar a Lei 4595 juntos. E, por fim, a gente vai falar que os documentos, os papéis, o papelão que o Banco Central emite pra gente. Bora lá? Então, gente, vamos falar uma visão mais ampla, mais macro aqui do nosso amigo Banco Central do Brasil, né? Assim como o Conselho Monetário Nacional, assim como basicamente todo o sistema financeiro, ele foi criado lá em 1900 lá vai bolinha, com a lei. Deixa eu escrever em branco, fica mais bonitinho. Ele foi criado lá com a Lei 4.595 de 1964, tá? Essa lei super antiga criou o Conselho Monetário Nacional, criou o Banco Central do Brasil, criou o Sistema Financeiro Nacional como um todo, tá? Lá nessa lei, diz que o Banco Central tem personalidade acho que faltou um aqui, né? Própria, né? É tipo, não, o Banco Central é uma pessoa, brincadeira, tá? O Banco Central tem personalidade própria, financeira e jurídica, ou seja, quer dizer que ele existe de fato, né? Lembra que a gente falou sobre o Conselho Monetário Nacional, que ele é um conselho, são 3 pessoas e tal? Bom, o Conselho Monetário Nacional não existe de fato, ele tá lá, é uma coisa mística, é uma reunião que acontece, né? Não tem nem sede própria. O Banco Central do Brasil, quando a gente diz que ele tem personalidade própria financeira e jurídica, significa que tem um CNPJ do Banco Central, significa que tem uma sede do Banco Central, significa que tem um endereço, um prédio bonitão lá em Brasília, tá? E o Banco Central do Brasil também tem um negócio muito legal que se chama autonomia. Ou, como diria a minha querida mãezinha, Dona Helena, ele se governa, tá? O Banco Central do Brasil se governa, tá? Ele vai ter autonomia técnica, ele vai ter autonomia operacional, ou seja, técnica, que ele vai ter um corpo técnico composto de vários economistas para definir políticas monetárias, uma autonomia operacional, ele vai dizer o que ele quer que seja feito, ele vai ter uma autonomia financeira, né, porque ele tem lá os próprios recursos para se gerir, ele é um banco central, na verdade, né, também tem uma autonomia aqui jurídica, né? Ele tem sede, tem CNPJ, tem contrato, esse tipo de coisa, tá? E toda esta autonomia que ele, nosso Banco Central do Brasil, vai ter, vai ser, olha que lindo, né? Olha que lindo, supimpa, tá, hein? Prol dos objetivos. Aham! Ou seja, tudo que ele pode fazer é em prol dos seus objetivos. E quais, Kleber, são esses objetivos, tá? Esses objetivos, né, por mais que o Banco Central tenha sido criado aqui com a Lei 4.595 de 1964, ele teve uma lei bem importante que veio para atualizar. E esta lei é a lei, ó, Lei Complementar 179 de 2021. Então, tem aqui, ó, Lei Complementar 179 de 2021, que traz, ó, os objetivos, tá? E aí, os objetivos são separados em 2 escalas. Primeiro, mais importante de todos, nós temos o objetivo, vamos colocar aqui em branco aqui, vou botar em vermelho, né? O objetivo principal. Qual que é o objetivo principal do Banco Central do Brasil? É
evitar que a gente vire a Venezuela, ou seja, é manter a inflação sob controle. Olha que bonito, está escrito lá na Lei 179, zelar pela estabilidade dos preços. Esse aqui é o principal objetivo do Banco Central. Então vamos escrever aqui, ó, tá escrevendo junto comigo, né? Tô de olho. Principal objetivo: zelar pela estabilidade dos preços. Deixa eu ver onde é que eu posso escrever aqui, ó. Acho que cabe aqui no meu rosto, senão eu tiro a minha cara, tá? Zelar pela estabilidade dos preços, ó, escrevi em cima da minha cara, né? Ficou legalzinho, ó. Dá pra ler aqui, né? Dos preços, ok? Então é o objetivo principal. Se os preços não estão sob controle, ou seja, se a inflação está acima da meta, o que o Banco Central vai fazer? Conter a inflação. Se a inflação está zero, ou seja, está abaixo da meta, uma inflação pequena é saudável, o que o Banco Central vai fazer? Estabilidade dos preços, ou seja, se os preços estão sob controle, se a estabilidade da meta, né, se a meta da inflação está sendo atingida, ele vai então partir para aí sim os seus objetivos secundários. Então, como objetivos secundários, nós temos aí 3. 1, 2, 3. Nós temos aqui, basicamente, a gente precisa ter aqui a eficiência do Sistema Financeiro Nacional, eficiência do Sistema Financeiro Nacional, né? Então, o Banco Central aqui vai ajudar, por exemplo, a desenvolver sistemas como o PIX. Ele não pode focar no PIX antes de ter a inflação sob controle. Número 2. Aí é muito bonito, né? Que é suavizar flutuações econômicas, econômicas, e a terceira, que é uma coisa, a palavra leiga, né? Fica muito bonito. Olha que lindo, né? Fomentar o pleno emprego. Fomentar o pleno emprego. Só que, olha que importante, o pleno emprego parece lindo, mas ele também pode ser um problema econômico, uma vez de que você tem todo mundo empregado, você está, de certa forma, acabando com a possibilidade de crescimento da economia, né? Então, é uma coisa muito louca, né? A economia tem N variáveis importantes, a gente jamais pode olhar para a economia pensando em apenas uma variável, porque a gente vai acabar perdendo alguma coisa, deixando alguma coisinha de lado, tá? E olha que interessante, tá? Banco Central, autonomia técnica, operacional, financeira, jurídica. Olha que interessante, galera. Em prol dos seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Zelar a estabilidade dos preços, eficiência do sistema financeiro nacional, suavizar flutuações econômicas e fomentar o pleno emprego. E aí, o que o Banco Central vai fazer para atingir esses objetivos aqui? Ele vai executar as políticas econômicas. Dentre essas políticas econômicas, o que a gente vai estudar é, principalmente, um negócio chamado política monetária. A gente vai estudar um negócio chamado política cambial e estudaremos também um negócio chamado política fiscal. Então é através destas políticas em azul aqui, bem bonitinho, bem colorido, que o Banco Central vai realizar os seus objetivos, que estão lá no artigo 10 e 11 da Lei 4.595 de 64. Então, galera, esta aqui é a parte 1 da aula, né? Então, essa aqui é a parte 1, que é basicamente o entendimento, né? É isso que é o Banco Central e é para isso que serve o Banco Central. Na parte número 2, tá? Espero que você já tenha escrito tudo isso aqui. Na parte número 2, nós vamos falar então da composição do Banco Central do Brasil. A composição do Banco Central do Brasil é uma coisa que a Ambima, lá na CPA 20, adora cobrar na provinha, ó. Nós estamos sabendo, dona Ambima, ó, estamos de olho, né? E aí,
A composição do Banco Central do Brasil é bem simples, só que a Anbima tá de olho de saber se você sabe da mudança que teve na legislação, tá? Como que é a composição do Banco Central do Brasil? Lembra que o Conselho Monetário Nacional, 3 pessoas, não fazem nada, não tem nem sede, nem lugar, tá? O Banco Central é uma instituição grande, tem um monte de funcionários, dentre eles tem a direção do Banco Central. Então, quando a gente fala da direção aqui, a composição, né? A gente está falando da composição, que é como é chamado na prova, a gente está falando da direção do Banco Central do Brasil. E lá a gente vai ter, basicamente, ó, 9 membros. Quando a gente fala de 9 membros, são 9 pessoas, tá? Essas 9 pessoas são divididas da seguinte forma. Nós temos numeral 1, sem nada aqui, ó. Presidente. Presidente. E nós temos também 8 diretores. Ok? Este aqui a gente diz que eu tenho o voto de Minerva. Por que ele tem o voto de Minerva? Porque é um número ímpar. Então, os 8 diretores votaram. 4 diretores votaram uma coisa, 4 diretores votaram outra. Quem sobrou? O presidente é o último a votar. Se ele é o último a votar e a votação está empatada, ele tem o voto de Minerva. Basicamente, como é um número ímpar, ele é o último a votar, ele vai poder decidir o que der na telha dele que está sendo votado, tá? Até aqui é bem simples, tá? Só que, com a Lei 179 de 2021, trouxe a lógica do mandato. Ou seja, nós temos, para cada um desses membros, nós temos um mandato de 4 anos. E aí, diz-se que o mandato é não coincidente com... Opa, deixa eu escrever mais bonitinho aqui, ó. Com o presidente da República. Por que ele não é coincidente com o presidente da República? Porque todos eles são indicados pelo presidente. Então, o presidente vai indicar, é o Bolsonaro, é o Lula, é o Marçal, é o Cleber, seja lá quem for o presidente, ele vai indicar. Então, ele é indicado pelo presidente e vamos chamar assim de validado pelo Senado. O Senado Federal vai lá e vai autorizar ou não. Olha, esse cara aqui eu aceito, esse cara não aceita, ele tem conhecimento técnico, blá, 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 tá? Então, olha que louco. A atualização trouxe que é um mandato de 4 anos, que já era aqui, só que ele é não coincidente com o presidente da República. Isso significa, basicamente, que nós teremos uma escalinha, tá? Então, o mandato do presidente da República, eu acho que não é novidade para ninguém. O presidente da República tem um mandato de 4 anos. Então, teremos o primeiro ano, teremos o segundo ano, teremos o terceiro ano e teremos aqui o 4º ano, tá? O que vai acontecer? No primeiro ano, o presidente da República vai indicar 2 diretores, tá? No segundo ano, ele vai indicar 2 diretores, mais o presidente do Banco Central. Aqui ele vai indicar 2 diretores e aqui ele vai indicar 2 diretores, tá? Quando que ele vai indicar? Ao final do ano. Inclusive, estou gravando essa aula aqui originalmente para vocês no mês de setembro de 2024, aproximando ao final do segundo ano de mandato do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele está indicando o presidente mais 2 diretores, tá? Então, esta aqui, senhoras e senhores, é a composição do nosso amigo Banco Central do Brasil. E aí, agora partimos para a parte 3 da aula, né? Na parte 3 da aula, nós falamos sobre as contingências.
competências do senhor Banco Central do Brasil. Como é texto pra caramba, ao invés de ficar aqui escrevendo aqui, até porque a minha letra não é da mais bonita e às vezes eu esqueço de botar aqui a câmera de volta, vamos fazer o seguinte, vamos lá fazer como na aula passada, né? Então lembra que isso aqui é uma playlist, tá o card aqui em algum lugar. E vamos aqui olhar juntos, eu e você, eu e eu, aqui na legislação. Opa, abriu um botão errado aqui, tá? Vamos olhar junto aqui na legislação, na lei 4.595 de 64, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem bem bonitão. E aqui, como a gente viu na aula passada, capítulo 2 do Conselho Monetário Nacional. E aqui vamos para o capítulo 3, que fala do Banco Central do Brasil. Cadê ele? Capítulo 3, ó, do Banco Central da República do Brasil. Aqui, o que cai na prova pra gente? Então, todo esse entendimento que eu já mostrei para você, algumas outras coisas da lei complementar, mas importante que está ressaltado lá é o capítulo 10 e 11, onde fala das competências do Banco Central do Brasil. E lá, artigo 10 e 11 diz o seguinte, artigo número 10, nota 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil. Número 1. Emitir papel moeda, executar serviços. Olha que legal, né? Eu tinha dito para você, quando a gente estava falando lá sobre o Conselho Monetário Nacional, que o Conselho Monetário Nacional não executa nada. Ou seja, ele tem 3 pessoas, não tem sede, não tem nada, né? Percebe que aqui a história é completamente diferente. Ele tem sede, ele executa, ele tem funcionários, ele tem pessoas, né? Então, percebe que aqui nas competências, que está lá na mesma lei, diz o seguinte, ó. Número 1. Emitir, executar, determinar, receber. Percebe que aqui a gente tem, ó, vários verbos executivos. Ele vai lá e faz, tá? Então, vamos lá, ó. Número 1. Emitir papel moeda e moeda metálica nas condições dos limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. Ó, vetado. Porque, cara, ele não faz mais isso, então a gente pode esquecer, tá? O que é ainda a função do Banco Central está daqui para baixo, ó. Executar os serviços de meio circulante. O que é executar os serviços de meio circulante? É mais ou menos o que está aqui em cima, tá? Por quê? Ó, quem que vai executar o serviço? Ó, basicamente, a história é a seguinte. O Banco Central do Brasil vai controlar o meio circulante. Que diabos é meio circulante? Cara, é o dinheiro que tem em circulação. As moedas, as notas, esse tipo de coisa. Então ele vai ver quanto dinheiro físico está em circulação. Ele vai ver se ele precisa de mais notas, se ele precisa pegar notas e triturar e fazer lixo para emitir novas notas, que as notas de papel, né, tem uma validade, as moedas duram bastante, né, tem moeda aí de 1994 que está rodando. Uma nota de papel, se eu não me engano, tá, dura em média 5 anos. Então o Banco Central recolhe esse dinheiro, ele tritura e imprime novas notas. Então isso é executar o serviço de meio circulante. Ele vai ver o dinheiro que tem em circulação, vai dizer, Casa da Moeda, imprima mais dinheiro, tá? Então isso aqui é executar o serviço de meio circulante, ó. Vai determinar o recolhimento compulsório dos depósitos à vista, tá? Então esse negócio aqui, ó, determinar até 100% dos recolhimentos dos depósitos à vista, tá? Isso aqui é recolhimento compulsório. Política monetária, a gente vai ver lá mais pra frente, tá? À vista de até 60% e outros contábeis, tá? Então, basicamente isso aqui, tá? Não vamos complicar aqui. Então, ele vai determinar o depósito compulsório de até 60% dos depósitos das instituições financeiras. Ele vai, vamos ver aqui, ó, o próximo, 3, o número 4. Ele vai receber os recolhimentos compulsórios, então ele vai determinar, ó, banco, recolha até 60% do que as pessoas depositaram no banco. E ele vai receber, ou seja, basicamente esse dinheiro vai ser transferido para o Banco Central do Brasil. Ele vai realizar operações de redesconto, empréstimo com instituições financeiras e privadas, tá? Olha que importante, a gente está aqui falando das políticas monetárias, que são 4. 1. Definir a taxa básica de juros, efetuar o redesconto, o depósito compulsório e o open market, tá? Então, ó, receber os recolhimentos receber os recolhimentos compulsórios e realizar operações de redesconto. Exercer o controle do crédito sob todas as suas formas, né? Ele vai orientar o que uma instituição financeira pode ou não pode fazer em relação ao crédito. Efetuar o controle dos capitais estrangeiros. Ser depositário, olha que lindo, né? Opa! Ser o depositário
as reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira. Então, todo o dinheiro dos bancos de ouro, né, ele é o depositário oficial. Né? Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades. Né? Lembra que eu falei para vocês que o Banco Central vai permitir que uma instituição financeira exista no Brasil. Então, ele vai conceder autorização às instituições financeiras, a fim que elas possam funcionar, instalar ou transferir suas sedes, ser transformadas, fundidas, incorporadas, encampanadas, praticar as operações de crédito, câmbio, essas coisas, e ter prorrogados os prazos para o funcionamento, tá? Então, basicamente, existe um depósito mínimo determinado pelo Conselho Monetário Nacional, que eu tenho que pegar um dinheiro, deixar como se fosse uma calção lá depositado no Banco Central, e o Banco Central ainda vai avaliar uma série gigantesca de fatores, se eu posso, se eu tenho a capacidade, se eu tenho conhecimento, se eu tenho as pessoas, né, para poder tocar uma instituição financeira, um banco aqui no Brasil, tá? Aí ele vai estabelecer condições para posse e exercício de qualquer cargo e administração de instituição financeira privada. Tá vendo aqui, quando eu falei que o Banco Central vai ver não só se eu tenho dinheiro, se eu tenho a capacidade de tocar isso aqui, é um pouco disso, né? Ele vai dizer, para ser presidente de um banco você precisa A, B, C, D e Z, tá? Efetuar como instrumento de política monetária a operação de compra e venda de títulos públicos federais, né? Isso aqui a gente chama de Open Markets, que nós veremos lá no módulo 2. Determinar as matrizes das instituições financeiras que registrem suas firmas que operam agências de mais um ano, a aprovar o regimento interno da instituição financeira. Percebe que quanta coisa o Banco Central está fazendo aqui para ver se uma instituição financeira pode ou não funcionar dentro do Brasil, tá? E aí, a gente avança um pouquinho, Efetuar como instrumento de política cambial, lembra das políticas que eu acabei de mostrar para você aqui na parte anterior da aula? O que ele vai fazer? Fiscal, cambial e... Não lembra? Comenta aqui embaixo para mim, tá? Política cambial, operações de compra e venda de moeda estrangeira, operações com instrumentos de derivativos no mercado interno, remuneração, prazos, formas de negociação e outras condições. Então, basicamente, essas são as principais atribuições do Banco Central do Brasil. E como eu adoro a legislação, se liga aqui, que a gente tem o artigo 11, e o artigo 11 fala compete ainda, né? Então, olha que louco, a gente tem o artigo 10, que fala das competências do Banco Central do Brasil. Eu acho que aí os reguladores, né, fizemos a Lei 4.595 de 1964, estava muito cansado, não tinha internet para os senadores, os deputados ficarem lá jogando. Já sei, vamos para casa. No dia seguinte eles chegaram, tive mais uma ideia. Compete ainda ao Banco Central do Brasil, 1. Entender-se em nome do governo brasileiro com as instituições estrangeiras internacionais, promover como agente do governo federal a colocação de empréstimos internos e externos, também encarregar-se dos respectivos serviços, atuar no sentido do funcionamento de regular o mercado cambial, estabilidade de câmbio, emitir títulos de responsabilidade própria de acordo com o Conselho Monetário Nacional, regular a execução do serviço de compensação de papéis de outros países, então ele vai regular, né, está sempre fiscalizando as instituições financeiras, exercer permanente vigilância dos mercados financeiros e de capitais. Olha que importante isso aqui, Isso aqui é assunto de prova. Vamos chegar nesse assunto na aula que vem, tá? E prover, sob o controle do Conselho Monetário Nacional, o serviço de sua secretaria. Vocês acharam que eu estava brincando na aula passada, né? Quando eu disse para você, gente, o Conselho Monetário Nacional não faz nem a ata, era mais pura verdade, Por quê? Prover, sob o Conselho Monetário Nacional, sob o controle do Conselho Monetário Nacional, os serviços de sua secretaria. Então, é o Banco Central do Brasil que vai emitir os documentos para o Conselho Monetário Nacional. E aí chegamos, então, na parte 4 dessa aula, que basicamente são os documentos, né? Quais são os documentos que o Banco Central emite? O Banco Central vai emitir, basicamente, 3 documentos. Ele vai emitir um negócio chamado de resolução. A resolução, basicamente, é a norma, é a regra. Então, quando o Conselho Monetário Nacional determina alguma coisa, quando o Banco Central
determina alguma coisa, ele vai emitir uma resolução. Bom, resolução é igual lei. Cara, você lê a lei sozinho, né? Pega você aí, duvido. Lê completamente, lê 4595 uma vez, 2, 3, 4, 5, 17 vezes. Cara, é muito confuso. E aí, o que o Banco Central teve uma ideia? Já sei. A gente complica uma norma, uma resolução bem complexa, ninguém vai entender nada. A gente deixa eles fazerem uma bagunça, deixa eles entenderem do jeito que eles querem. E aí, depois, a gente vem com um negócio chamado de instrução normativa. O que é uma instrução, né? Quando você compra um videogame novo, quando você compra um jogo, quando você compra um berço para montar, uma cama, um móvel, tem uma instrução. A instrução vai dizer como que você vai montar. Então, a instrução normativa está aqui para dizer como seguir a norma, a regra, né? Ele está aqui para tirar dúvidas. Coisas do Brasil, né? E por fim, ele vai ter também um negócio chamado de resolução conjunta. É quando o Banco Central do Brasil vai se juntar a outro órgão. Por exemplo, temos aqui Bacen junto com a CVM, que tem a regra número 1, né? Que fala basicamente sobre a distribuição de títulos através de oferta pública, né? Então, galera, esta aqui, nossa aula sobre o Banco Central. Calma, tá longe de acabar ainda, tá? Eu tenho que te contar uma coisa importante. Se a aula gratuita é boa, cara, imagina a aula paga, que tem muito mais informação, coisas que eu não trouxe por aqui, que tem inteligência artificial para te ajudar nos teus estudos, professores certificados, mais de 20 mil questões. Tem 7 dias para você testar de graça, dado de presente do pai aqui. Cara, clica no link aqui embaixo, na descrição, no comentário fixado. Gente, você só não é meu aluno por 2 motivos. Você não vai com a minha cara, eu acho que não, senão não estaria aqui, sei lá, 25 minutos de vídeo a esse momento. E número 2, é que você não quer passar de primeira. Se você não quer passar de primeira, cara, vai estudar com concorrente, esse tipo de coisa. Senão, cara, vem ser meu aluno aqui, testa 7 dias grátis. E a próxima aula falaremos da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Deve estar aparecendo um card para você aqui em algum lugar deste vídeo.